muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje segue na estrada, num caminho que atravessa os Estados Unidos de costa a costa. Olá, boa noite. Embarque também nessa viagem incrível por paisagens de cinema. Nos desertos do Faroeste, encontramos cowboys de verdade e seus cavalos maravilhosos. E também uma nação indígena, com leis, tradições e até polícia próprias. É a terra da tribo Navarro. Cruzamos a famosa Rota 66, cenário de filmes inesquecíveis. E no meio do caminho uma guerra. Quer aventura? Vem com a gente visitar o Grand Canyon. Que tal conhecer um lugar místico e suas histórias de extraterrestres? E depois chegar a Hollywood para terminar a nossa viagem nas praias da Califórnia num clima de esperança por um mundo melhor. Mas antes disso, vamos voar? Inspiração é puxar o ar para dentro dos pulmões. Mas inspiração também pode encher o céu. São mais de 800 balões que vão subindo numa dança sincronizada no meio do deserto americano. Estamos no estado do Novo México, que não tem esse nome por acaso. As casas moldadas em terra crua e palha deixam claro que aqui eles são muito mais mexicanos que americanos. Até o nome do rio é em espanhol. Rio Grande. O mesmo que delimita a fronteira dos Estados Unidos com o México. Albuquerque é a maior cidade dessa região, que fica colorida pelo Festival Internacional de Balonismo. Esse foi o último festival antes da pandemia. Mas com a vacina, esse ano os organizadores já disseram que ele vai voltar a algo muito próximo do que era antes. Tudo aqui começa bem cedo. Nós acordamos às 3 da manhã. É sempre divertido. Você dirige até aqui no escuro. E quando chega, tá a maior festa. E as castanholas avisam que o sol nasceu. A gente não sabia que ia conseguir chegar tão perto dos balões, eles são imensos. Ele adora, mas acho que os adultos se divertem mais ainda. A gente, claro, ficou louco para subir um desses. Aí a gente descobriu que muita gente aqui fala a nossa língua. Quem sabe um conterrâneo pudesse nos ajudar. Luiz, os balões brasileiros fazem sucesso aqui? Bastante. Por quê? Porque são bem criativos. E os principais balões de Special Shape que estão aqui nesse evento, que é o maior evento do mundo. Special Shapes, em inglês, significa formas especiais. São esses balões diferentes, criativos. O Luiz fez um grande saxofone com um segredo. E essas notas musicais que tem aqui no balão, o que são? É o início da música brasileirinho. Mas também estão aqui o Cristo Redentor, a Carmen Miranda e até a Galinha Pintadinha. Mas para o balão subir, o tempo e o vento têm que estar perfeitos. Tá muito forte, cara. Com esse Luiz não deu. Na manhã seguinte a gente tentou de novo. E de novo o vento não ajudou. No terceiro e último dia do festival, as condições do tempo estavam perfeitas, a gente viu uma bandeira do Brasil, era tudo ou nada. E foi assim que pulamos no balão de um desconhecido. E aí? Conseguimos decolar finalmente. Vamos voar, Miguel! Vamos voar! É incrível, né? Olha isso aqui, cara. Nossa! Sensacional. Olha lá, o pessoal bem pequenininho lá embaixo, né? Eu conheci o Luiz e o Miguel assim, a bordo de um guaxinim voador. Na época, ninguém precisava usar máscara. Oi, gente.
Eles também ficaram surpresos. Ô, deixa eu te falar, o Felipe aqui do Globo Repórter tá comigo aqui, cara. Faz isso há quanto tempo? 20 anos. Pô, dei sorte de pegar alguém experiente. Não, campeão brasileiro, pô. É assim dá pra ficar um pouco mais calmo. E voar com teu filho, como é que é? Assim, o legal do balão é que você pode trazer a família. E você vai querer ser balonista também? Eu vou. Ah, é? Desde criancinha, eu gostei de maçaricar no balão do meu pai, né, pai? O que é maçaricar? Maçaricar é aqui, ó. Só que eu não alcanço. Maçaricar é ligar o fogareiro. Isso esquenta o ar que está dentro do balão. O ar quente é mais leve que o ar frio e o balão sobe. A mágica da ciência. Você não tem medo? Mas o que você sente quando tá aqui em cima? Inspiração. É legal. Uma aventura pode ser inspiradora. E essa aventura é sua. Antes da pandemia, cruzamos os Estados Unidos dentro de uma casa sobre rodas. Passamos por cenários incríveis, cheios de animais que precisam de muito pelo para se aquecer. Visitamos fazendas e cataratas e chegamos à famosa Rota 66. A estrada liga Chicago a Los Angeles. As histórias que se passam aqui já foram contadas muitas vezes por Hollywood. And then work our way back to Ventura, California. Nós viemos da Califórnia e vamos cruzar 5 estados. A diferença de viajar de moto e de carro é a mesma de se estar dentro de casa ou ao ar livre. Você vê tudo, sente o cheiro de tudo. Isso é inspiração. E essa paisagem inspira. Não é à toa que um cenário como esse é um dos mais fotografados dos Estados Unidos. Você já viu isso aqui no filme? Foi aqui que Forrest Gump mudou de ideia. Acho que eu vou para casa agora. Centenas de cowboys cavalgaram nessas terras. Como profissão, esses caras são encarregados de tocar a boiada. Mas no cinema eram uns heróis nas lutas contra pistoleiros malvados. E índios, que eram os verdadeiros donos da terra, mas os filmes retratavam como selvagens. Era o período da expansão colonizadora para o Velho Oeste americano. Desde a parte mais ao sul, desértica, até as paisagens geladas, por onde a gente também passou. Das montanhas nevadas lá atrás desce um rio que forma esse vale. Há 50 anos, no meio dessa imensidão, um homem chamado Bayard construiu essa casa, onde, sentado na porta, ele pode olhar ao mesmo tempo o cão, o rio e os cavalos. É um campo selvagem, aberto. Uma pessoa pode ser realmente livre aqui. Você lembra do dog? Qual o nome do cachorro? Manga, como a fruta. Manga e Bayard vão nos levar para ver os puros sangue recém-nascidos. Antes de ter essa fazenda, eu era paramilitar da CIA. CIA é a agência de inteligência americana. O Bayard estudou história na renomada Universidade de Yale. O senhor já morou na cidade? Não. E gostaria? Que pergunta ridícula. Não sou louco. Por que não? A vida na cidade não é para seres humanos. Por que o senhor diz isso? Não é nada natural. Não tem os desafios físicos que os homens foram feitos para enfrentar. Olha, todos os cavalos vieram para ver ele. Ele é um encantador de cavalos. Essa aqui é a mamãe. Esses cavalinhos aqui têm 3 meses de idade, olha só.
até que chega alguém. Esse pessoal aqui quer ver um cowboy de verdade. Eu posso procurar um. Se você pegar meu chapéu emprestado, você pode ser um. O Russell é um dos 20 cowboys que trabalham na fazenda do Bayard durante o verão. Ele tem 25 anos. Há quanto tempo você faz isso? E é meu quarto verão, mas assim que o inverno engrossar, eu me mando. Você se considera um cowboy? Não. Por que não? Sou um homem dos cavalos. O que é realmente um cowboy? Ainda usam essa palavra? Sim, mas a maioria dos que se dizem cowboys não é de verdade. Acho que aquele ideal do cowboy verdadeiro já não existe mais. Eu sou só uma imitação barata. I'm just a cheap imitation. Foi quando a gente ouviu as portas do estábulo se abrirem. E lá de dentro começa a escorrer um rio de cavalos, todos puro sangue, de todas as cores, que flutuam junto com a neve. E tocando a cavalaria, Russell sobe o morro para levar os animais para pastar. Ele não se diz um cowboy. Mas nas montanhas nevadas do Wyoming, cuidando dos animais e dos cavalos com os pés sujos de lama, é como se estivéssemos de volta ao Velho Oeste. O mesmo oeste onde rochas de mais de 300 metros de altura foram esculpidas pelo vento, às vezes em forma de mesas, no meio de um deserto de vegetação curta e rasteira. Esse lugar parece inabitado. Mas essa é uma nação dentro dos Estados Unidos. Essa região tem seu próprio presidente, suas próprias leis, sua própria polícia. Se antes os cowboys tentaram mandar aqui, hoje, por lei, essa é uma nação indígena, a nação Navarro. E é aqui que a nação Navarro te encontra no domingo. A quermesse da tribo, que durante a pandemia foi suspensa. Me ensina a falar alguma coisa na língua navarro? Eu acho que a coisa mais simples para você dizer é Iquerê, que é olá. Hello? E você pode dizer Iquerê pro Brasil? Essas são as princesas da festa. Para ganhar o concurso, tivemos que fazer uma apresentação tradicional e responder perguntas sobre a história da nossa nação. Eles te perguntam na língua navarro e você tem que responder em navarro. Cada detalhe na roupa delas tem um significado. As cordas simbolizam o período menstrual. Elas também são amarradas no teto da casa na hora do trabalho de parto para a mulher se segurar. As joias são amuletos, na cintura para proteger os órgãos. O colar é a jornada da vida. E o círculo no meio, o cordão umbilical, a relação com a mãe. O cabelo significa tanto a chuva caindo quanto conhecimento. Por isso, as mulheres só usam comprido. O barbante amarra a sabedoria dentro de cada um. Porque às vezes a gente acha que sabe das coisas. Olha essa barraca da feira. O anúncio: pague $10, fique pendurado por 110 segundos, ganhe 100. É, fácil. E aí, enquanto a gente estava assistindo, a menina tentando, você pode ouvir aí no fundo, ó, a voz daquele seu amigo que convence a fazer uma coisa para dar risada depois. Vai lá, Santana. A menina não segurou nem 10 segundos. Mas também o braço dela é tão fininho. Eu faço crossfit. Esse cara é do Brasil. É claro que eu consigo ficar pendurado aí em menos de 2 minutos. Fala em português então, que ama a nação Navarro e que somos os melhores. Oi, tudo bem? Eu amo a nação Navarro, vocês são os melhores do mundo. Tá pronto? Vamos lá. Não vale tocar no chão, hein?
Ele é um menino alto. Meu relógio está bem ali. O tempo está passando. Segura! Ah! Isso aqui tem que ser bada, é um pau de sebo. Ah, brasileiro. E no meio do caminho tem uma guerra. Proteja-se. Você está em plena guerra civil americana. Os estados do Sul tentaram se separar dos estados do Norte. Queriam formar um novo país, os Estados Confederados da América, para manter o direito de ter escravos. Um dos maiores erros e vergonha da história da humanidade. Foi logo depois que o presidente Lincoln assumiu, em 1861. A gente é a única equipe de TV brasileira que conseguiu uma entrevista exclusiva com o presidente Abraham Lincoln, que já morreu há mais de 150 anos, mas está aqui na nossa frente. So, Mr. President, would you say you were against? O senhor sempre foi contra a escravidão? Eu sempre fui contra a escravidão. Eu cresci aprendendo que você deve tratar os outros como você quer que te tratem. A escravidão não tem cabimento. É um grande teatro, que antes da pandemia reunia milhares de americanos em várias partes do país. Eu pergunto como Joey veio parar aqui. É minha primeira vez numa encenação como essa. Eu sou médico, mas sempre me interessei por história, vi muitos documentários, li todos os livros que pude e fiquei pensando em como poderia entender melhor, mergulhar na experiência. São médicos, professores, padres que uma vez por ano viram atores. É uma tradição para que a história fique sempre viva. Tem os cheiros, os sons, você tem todos os sentidos envolvidos. É um aprendizado bem real. No campo de batalha, a reencenação de uma disputa de verdade. Com espingardas e canhões. No fim da guerra, os estados do Sul perderam. Foram reanexados aos Estados Unidos, que viraram um único grande país que percorremos no nosso motorhome. Isso aí é um acampamento de guerra? Não. É que às vezes a gente chegava tarde nos campings que ficam longe da cidade, sem restaurante por perto, então o jantar era uma linguiça no espeto mesmo. Estava boa, hein? O bom de parar nesses campings é que a gente fica a poucos quilômetros de algumas das maiores maravilhas do mundo. Vamos ver o que nos espera quando o dia amanhecer? Glória, Sandra. Claro! Vamos ver juntos esse lugar lindíssimo. E vamos conhecer também um lugar místico, cheio de histórias de extraterrestres. Fica aí, voltando. Só a lua ilumina o deserto do Arizona, que fica na região mais árida dessa nossa viagem de costa a costa dos Estados Unidos, que a gente fez antes da pandemia. Bem-vindo ao Grand Canyon. É isso aqui, tá vendo? A gente também ainda não tá vendo nada, a gente chegou aqui de madrugada, agora são 5 horas da manhã, 1 grau negativo. Em algum momento, planejando a viagem lá atrás, a gente achou que fosse ser interessante andar por 20 quilômetros, subidas e descidas, para chegar no melhor ponto de onde se vê o Grand Canyon. Agora chegou a hora, depois de 18 dias de viagem, está todo mundo cansado, mas a gente está empolgado para ver onde que a gente vai chegar. Assim, à noite a gente consegue ver pouca coisa, mas aqui a gente está vendo uma rocha gigante com um furo no meio. A gente vai entrar aqui no que parece ser uma caverna, será? A placa aqui diz assim, ó: não entre, mirante perigoso. A gente não vai arriscar. O mapa, a essa altura, nos parece confuso, mas a gente sabe que tem que descer. Quando outros peregrinos passam por perto, nossa confiança aumenta um pouco.
aqui com os primeiros raios de sol a gente consegue ter alguma noção do que nos espera pela frente. A temperatura aumenta e aí sim os contornos iluminados. Esse é o Grand Canyon. O desfiladeiro monumental cavado nas rochas pelo Rio Colorado há 6 milhões de anos. A gente vai ter que descer quase 2.000 metros para chegar bem perto das águas do rio que formam esse vale. A gente encontrou um casal que comemorava uma data importante. Nem eles, nem nós imaginávamos que uma pandemia mudaria todos os planos para uma próxima caminhada. Estamos fazendo 30 anos de casados e esta viagem foi meu presente surpresa para ela. Como é que ele contou que vocês vinham para cá? Nós estávamos caminhando, a gente faz caminhada todo dia perto de casa. Ele disse que a gente ia fazer uma viagem e colocou uma música. I got some oceanfront property in Arizona. A música se chama Propriedade de Frente para o Mar no Arizona. Arizona é onde a gente estava, um estado deserto que não tem mar. Eu perguntei, para onde a gente está indo, afinal? Deserto ou praia? Preciso saber para poder fazer a mala. Aí ele me revelou que vínhamos para cá. É incrível. É de tirar o fôlego quando vimos a lua cheia subir. E também o sol se pôr. Minha primeira reação foram lágrimas. É como se fosse a impressão digital de Deus. Você vê que ele tocou em tudo. É impressionante. Olho para mim e vejo quão pequeno eu sou em comparação com essa grandeza toda. E ainda assim, Deus se importa comigo, mesmo eu sendo pequenininho. Even as tiny as I am. É mesmo impressionante. A placa na hora do descanso avisa: descer é opcional, subir de volta é obrigatório. Agora imagina subir levando essa carga nas costas. O ciclista é que virou o bagageiro. Tô quase lá. Tô pedalando até a fronteira com o México. São 800 quilômetros. Essa parte eu não tinha como fazer de bike. E quando o calor começa a se tornar insuportável, o caminho arenoso vai tomando outro desenho. A gente chegou agora a um lugar único no Grand Canyon. Você pode não ver, mas existe água por aqui, embaixo do solo. Por isso a vegetação cresce verde ao nosso redor. Esse lugar é conhecido como Jardim Indígena. Há séculos os povos nativos conhecem esse refúgio. É impossível não sorrir quando se entra nesse esconderijo de temperatura agradável, que parece que foi meticulosamente cultivado por um jardineiro. Essa é a definição de um oásis no meio do deserto. Olha só, aqui a gente encontrou água limpa, corrente, e por isso que as árvores aqui do lado conseguem chegar a um tamanho como esse. O que a água pode fazer é incrível. Visto de fora, parece um milagre. Até o esquilo resolveu dar uma refrescada por aqui. Antes da pandemia, viajar num grupo assim tão grande era normal. Eles estavam indo para o mesmo lugar que a gente. Uau! Nossa, é muito incrível. Tava com medo de ter andado isso tudo e não ser nada impressionante, mas lá de cima a gente não consegue ver o rio, né? Com o rio é outra coisa. É um rio diferente, verde. É muito bonito. Aqui a gente está a 1.200 metros de altura. Chegar aqui tão perto do abismo dá até um pouco de vertigem, mas é muito bonito ver tudo daqui. E é tudo muito silencioso, o único barulho que a gente ouve é do rio correndo lá embaixo. Esses passeios pela natureza, ao ar livre, foram a salvação para a saúde física e mental de muitos americanos. Finalmente chegamos aqui em cima. A gente subiu o equivalente a um prédio de 210 andares, pela escada, hein? Tá todo mundo morto, mas passamos bem, porque valeu a pena. Agora a gente pode até comer um donut.
As rosquinhas fritas, que são mais uma referência da gastronomia americana. Esse lugar que a gente parou na estrada não é conhecido só pela rosquinha, mas tudo o que está em torno dela. O Rick é a terceira geração de donos da Wall Drug Store, que fica na Dakota do Sul. Meus avós abriram uma farmácia aqui em 1931 e moravam nos fundos. Não tinham clientes, quase faliram e tiveram até que entregar meu pai para adoção. Mas meu avô percebeu que lá na estrada tinham muitos carros passando e resolveu colocar uma placa dizendo: água gelada grátis na farmácia. Free ice water, Wall Drug Store. E de graça, já viu? Primeiro foram os caminhoneiros que começaram a parar aqui. Depois, os turistas com sede. E aí a lojinha foi se expandindo e começou a vender de tudo. Tudo mesmo. Mas os donuts aqui são os melhores. Meu pai quem aprendeu a fazer. Preparava para os soldados quando serviu o exército na guerra. Eles são bons mesmo de marketing. 5-cent coffee. Café a 5 centavos. Atrações como videogames. E até o pessoal que já foi extinto. É um retrato do sonho americano. Expansão, sonhos, consumo, mesmo na beira de uma estrada no meio do nada. Essa árvore só existe aqui e dá o nome a um dos grandes parques nacionais do oeste dos Estados Unidos. Joshua Tree, Árvore de Josué. Foi um grupo de mormons que, ao se deparar com a vegetação única, achou que as árvores lembravam o profeta, que ergue as mãos aos céus em oração. Na imensidão, são milhares que erguem as mãos ao céu no deserto da Califórnia. Com o tempo, vieram outras questões. Com quem essas árvores estão tentando se comunicar? Essa é uma região mística. Muito se especula sobre o poder e a força desse lugar do mundo. E histórias de portais escondidos de conexão com outras dimensões. Foi o que trouxe esse casal para cá. Muitos artistas e músicos são atraídos para esse deserto. Não sei se vocês já ouviram falar dos vórtices. Segundo a crença, um vórtex de energia é um centro gravitacional, para onde a energia do mundo flui, como buracos negros em pleno planeta Terra. São pontos muito específicos, como o lugar exato onde foram construídas as pirâmides do Egito, ou no Reino Unido, onde está há 5.000 anos o monumento de Stonehenge. Pessoas mais sensíveis estariam mais suscetíveis a serem atraídas para esses vórtices, como o pessoal que um dia frequentou esta casa, hoje abandonada no meio do deserto. Pela lenda, aqui uma seita promoveu rituais de passagens para outras dimensões. Mas tem mais. A gente está no paralelo terrestre número 33. Esse lugar é conhecido como a rodovia dos objetos voadores não identificados. O mesmo que passa pelo Triângulo das Bermudas. Por isso que é à noite que o deserto ganha ainda mais vida. Esses são estudos de todos os tipos diferentes de OVNIs que podem existir. Os dois são artistas que, antes da pandemia, passaram uma temporada no deserto, fazendo uma pesquisa sobre supostos encontros imediatos de terceiro grau. A gente postou um anúncio na internet perguntando: você já teve alguma experiência com extraterrestres? Muita gente respondeu. A câmera Super 8 deu uma cara de documentário dos anos 60 aos relatos. As pessoas dizem que viram luzes muito intensas, se movimentando a uma velocidade inexplicável. E de repente, do nada, desapareciam. O casal veio para cá pouco depois que esse vídeo vazou, contra a vontade do exército americano. Os oficiais se depararam com algo estranho no ar. Foi a primeira vez que os Estados Unidos admitiram que não conseguiram identificar o que as câmeras registraram e que, portanto, aqueles são objetos voadores não identificados.
O que menos importa é se os relatos são verdadeiros ou falsos, mas como afetam as pessoas que contam experiências quase religiosas e que mudam o sentimento em relação a esse lugar. O ufólogo George Van Tassel foi uma dessas pessoas. No final dos anos 1950, afirmou que fez contato com extraterrestres vindos do planeta Vênus. Ele contou que recebeu instruções alienígenas para construir um dispositivo antigravitacional que poderia reverter os efeitos do envelhecimento da raça humana. E ele construiu. Esse é o Integratron. É uma estrutura de acústica perfeita, montada no lugar em que se acredita que é o centro gravitacional da Terra, um grande fosso de energia terrestre. A experiência que eles ofereciam lá antes da pandemia se chama banho de som. Essas bacias de cristal reverberam e formam grandes ondas sonoras. Mas a gente não pode filmar.